Bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Passo a Passo. Vamos começar a aprofundar o tema da Bitcoin e, para que tudo faça sentido, temos de começar pela história do dinheiro, a chamada história monetária. Desde os primórdios da humanidade, sempre existiu a necessidade de trocar produtos. Quem caçava trocava as suas peças por outros produtos. O que aconteceu após civilizações começarem a fixar-se e a desenvolver atividades como a agricultura e a pecuária. Mas desde muito cedo perceberam-se que a troca de produtos entre si dificultava imenso todo o processo, porque, por exemplo, um agricultor que tivesse uma vaca e quisesse um pouco de cereal não poderia dar uma parte só da vaca pela quantidade desejada. Foi nessa altura que povos optaram por adicionar artigos na sua sociedade, que na sua sociedade eram escassos, para substituir os produtos na base da altura de trocar. A ideia de moeda foi criada. Em algumas partes do globo, como na China, conchas eram usadas como moeda de troca entre produtos. Em outros lados, o sal. Alguns povos indígenas usavam até dentes de animais como moeda de troca. Como devem imaginar, este sistema não funcionou durante muito tempo, porque o sal e as conchas podem ser raros em algumas zonas, mas de uma abundância absurda em outras. Então existiu a necessidade de usarem algo mais valioso e escasso. É nesta equação que entra o ouro, o metal mais duro do planeta e que tem uma escassez superior a qualquer outro material metálico. O ouro foi durante milénios usado pelos grandes impérios e civilizações. As suas principais características, escassez e reconhecimento, permitiram que romanos reinassem a Europa. Sempre que uma civilização deixou de usar dinheiro sem um valor real, escassez e qualidade, caiu numa crise profunda e, por consequência, a sua extinção. O Império Romano reinou toda a Europa durante cerca de 400 anos e acabou por manipular a sua moeda. Inicialmente só eram usadas moedas de ouro. Deu ao Império a arma perfeita para conquistar povos e controlar devido ao poder e reservas de ouro que detinham. O seu ouro permitia-lhes controlar e pagar tudo o que desejavam e, principalmente, alimentar o seu gigante exército. Com a introdução do denário, moeda feita de prata e que deu origem à palavra dinheiro, que servia para transações mais pequenas, pois o ouro não cumpre um dos requisitos essenciais para uma moeda de excelência, a divisibilidade. Os responsáveis pela cunhagem destas moedas de prata aperceberam-se que poderiam misturar metal mais abundante na moeda e diminuir a qualidade e quantidade de prata na moeda. O Império começou a ingressar em guerras intermináveis, impossíveis de manter com o ouro e prata que detinham, e passado muito pouco tempo, exércitos inteiros morriam à fome, pois as moedas que detinham não eram reconhecidas por aqueles que os alimentavam e ajudavam. Com a falsificação e adulteração da sua moeda, começou o princípio de fim para o Império Romano. Transportemos-nos agora 1933 anos e estamos nos Estados Unidos durante a Grande Depressão. Franklin D. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América, numa tentativa de recuperar as reservas de ouro do país e controlar a produção de dólares, ilegalizou a custódia de ouro por parte dos seus habitantes e proibiu qualquer cidadão de ter reservas de ouro, moedas, barras ou certificados, pagando $20 por onça de ouro, cerca de 31 gramas, a quem o entregasse ao Estado $15 abaixo do valor real da onça, desvalorizando o dólar em 40%. Com o final da Segunda Guerra Mundial e com o acordo de Bretton Woods, os Estados Unidos foram escolhidos devido à sua posição estratégica como reserva mundial monetária, onde foram acordados que as reservas de ouro mundiais de 44 países aliados eram guardadas e o dólar entrava no chamado padrão de ouro, em que cada $35 equivaliam a uma onça de ouro. O país prosperou nestes anos, até que a Guerra do Vietnã aconteceu e o presidente francês Charles de Gaulle decidiu retirar todas as reservas de ouro dos Estados Unidos, por consecutivas falhas nos balanços apresentados pelos USA e discrepâncias na atuação da Reserva Federal. Após os franceses, os ingleses eram os principais depositários de ouro nos Estados Unidos. A sua confiança que as reservas estavam equilibradas e intactas diminuía dia após dia.
Após Nixon, presidente dos Estados Unidos, ter uma dica por parte do Congresso americano em 1971, foi decidido a paragem temporária unilateral do Acordo de Bretton Woods e assim acabar com o padrão de ouro para o dólar, fazendo com que os USA entrassem em default para todos os países que tinham assinado o mesmo acordo. Essa paragem temporária continua ainda nos dias de hoje. Após este acontecimento, o dólar desvalorizou e transformou-se o dinheiro de algo com reserva de um ativo com valor intrínseco, como o ouro, para simplesmente dinheiro de papel, em que o seu valor é ditado pelo governo que o imprime, sendo que as suas características são: qualquer dinheiro pode ser considerado, desde que decretado governamentalmente, não pode ser trocado por qualquer outro ativo, ouro, prata ou metal precioso, num banco central, e só é usado porque existe um decreto governamental. Antes, uma onça de ouro eram 35 dólares. Hoje em dia são 1.790 dólares. Ou seja, o dólar foi desvalorizado em mais de 5.000%. A contínua impressão de dólares sem qualquer garantia física faz com que a inflação seja o inimigo número um de qualquer povo. De ano após ano, o poder de compra dos seus cidadãos é-lhes roubado pelos seus governos. Para terem uma noção do quão grave é a situação e como se encontra, cerca de um quinto da oferta monetária dos Estados Unidos da América foi criada em 2020. Após a pandemia de Covid-19, foi muito pior, pois o coronavírus foi aproveitado como uma desculpa para criar quantias absurdas de papel moeda. Somente em 2020, as estimativas mostram que 23,6% de todos os dólares americanos já criados foram emitidos em menos de 12 meses. O Banco Central dos Estados Unidos nunca foi auditado desde a sua criação e fornece os seus próprios dados publicados com frequência mensal. Durante décadas, o governo dos Estados Unidos tem feito experiências com a criação de grandes quantias de dinheiro sem limites, o que geralmente é usado para financiar conflitos como a Guerra de 1812, a Guerra Civil, a Guerra do Vietnã e literalmente todas as guerras do país. A Covid-19 permitiu que a Reserva Federal criasse muito mais do que todas as despesas de guerra nos Estados Unidos juntas. Por todas essas razões, os defensores de dinheiro sólido, os defensores dos metais preciosos e todos os bitcoiners desejam alternativas aos bancos centrais e fiduciários. O código matemático calculado e escasso da Bitcoin é revigorante para pessoas num mundo cheio de manipulação monetária. A Bitcoin não se parece em nada com o dólar americano e é provavelmente a razão pela qual gestores de fortunas em 2021 estão a vender dólares e a comprar Bitcoin. Qualquer pessoa pode ver facilmente que o valor do dólar americano se deteriorou muito ao longo da sua história. Entre economistas, é claro que a moeda dos Estados Unidos não é sustentável desta maneira por muito mais tempo, e muitas outras moedas estatais estão no mesmo barco. A Bitcoin é o salva-vidas para muitas pessoas e organizações para escapar da devastação da inflação e do roubo do nosso poder de compra. Todo o conteúdo deste episódio não é aconselhamento financeiro, mas sim uma opinião própria para fins recreativos. No próximo episódio vamos começar o beabá da Bitcoin. Se gostaste do vídeo, dá um like, subscreve o canal e por favor deixa um comentário na caixa de comentários. Muito obrigado, stay humble and stack sad.